Descobriram o segredo para aprender qualquer coisa mais rápido. Seja aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova língua, aprender um conteúdo para uma prova, jogar tênis, jogar basquete, jogar qualquer esporte, na verdade, para desenvolver qualquer habilidade. Há uma estratégia que potencializa muito seus resultados, sem que você tenha que investir mais horas. No vídeo de hoje, trouxe vários experimentos para ilustrar o conceito que quero apresentar a vocês. Vamos começar falando um pouco sobre esportes, depois passaremos para a arte, e em seguida, focaremos no aprendizado para provas. Quero que vocês entendam o princípio por trás de tudo isso, pois ele mudará a forma como vocês estudam. Organizei dessa forma porque acredito que, ilustrando o conceito, ficará muito mais claro não só o resultado, ou seja, a transformação que ele traz, mas também como vocês podem aplicar essa nova técnica no dia a dia. Então, vamos lá! O primeiro experimento que quero apresentar a vocês é da Universidade de Ouro, conduzido pelos especialistas em movimento humano Robert Curry e Bernard Buff. Eles queriam pesquisar como diferentes tipos de prática interfeririam nos resultados e no desenvolvimento de uma habilidade: jogar um saco no alvo. Sim, é uma habilidade meio estranha, mas não completamente desconhecida para nós. Conseguimos jogar algo mais ou menos no alvo, mas não é algo que ninguém fique praticando em casa. Então, eles conseguiram recrutar crianças que não eram mais treinadas que as outras. Todos estavam mais ou menos no mesmo nível. Então, eles pegaram 36 crianças e as dividiram em dois grupos. Um grupo treinou jogando um saquinho de feijão em um alvo no chão, sempre na mesma distância de 3 pés. O outro grupo variava. Uma vez jogava uma distância de 3 pés, e na outra uma distância de 4 pés, alternando sempre. Uma característica interessante deste experimento é que eles faziam os lançamentos com os olhos vendados. Depois, tiravam a venda para ver onde o saquinho havia caído e, claro, ajustar os lançamentos. Os dois grupos praticaram exatamente a mesma quantidade de jogadas, com a diferença de que um grupo jogou sempre a 3 pés e o outro variou entre 3 e 4 pés. Após 12 semanas, eles fizeram um teste. Parece até sacanagem, mas o teste consistia em jogar no alvo a uma distância de 3 pés. Qual grupo você acha que se saiu melhor? O que treinou sempre a 3 pés ou o que variou entre 3 e 4 pés? Sei que pode parecer que o grupo especializado nos 3 pés se sairia melhor, mas não. O grupo de treino misto teve um desempenho superior. Eles refizeram o mesmo experimento com crianças de 12 anos, e a diferença foi ainda mais gritante. O grupo de treino misto teve um desempenho significativamente melhor. Eles entenderam que o treino misto força a internalizar regras gerais, permitindo compreender como fazer o movimento em qualquer circunstância, em vez de se viciar em uma prática muito específica e congelada, que não gera tantas conexões. A teoria levantada é que, quando você mistura tópicos relacionados, você se força a prestar atenção nas diferenças entre eles e na peculiaridade de cada um. Em vez de ficar uma massa de informações iguais, cada tópico fica mais dinâmico, e seu cérebro tenta entender as diferenças o tempo todo. Isso mantém você engajado e tentando extrair o máximo da atividade. Além disso, como está tudo misturado, há um elemento de surpresa que melhora sua atenção no exercício e no aprendizado. Engraçado é que, quando perguntaram aos alunos o que eles acharam, a maioria pensou que estudar tudo de uma vez seria igual ou melhor do que estudar de forma misturada. Isso mostra que, às vezes, achamos que estamos indo bem, mas na verdade não estamos. Antes de irmos para um experimento cognitivo sobre estudo para provas, quero definir o fenômeno que estamos observando nesses dois experimentos: a transferência. Transferência é a capacidade de aprender uma habilidade e aplicá-la em outro contexto. Por exemplo, assistir a uma aula de direito constitucional e depois conseguir aplicar aquele conceito em uma questão nova. É a habilidade de extrair a essência de um conhecimento ou habilidade e aplicá-la em outros contextos, ou seja, dominar verdadeiramente algo em vez de apenas memorizar e aplicar de forma robótica. Vamos agora a um experimento cognitivo sobre aprender exatas. Alguém aí tem dificuldade em matemática? Quando falamos de exatas, muita gente não percebe que não basta saber executar um passo a passo. Não é só resolver uma equação. Ao ler um problema, você precisa identificar o que ele está pedindo e escolher a estratégia certa para resolvê-lo. Isso pega muitos alunos, que não sabem nem por onde começar na prova. Por exemplo, ao estudar MMC e MDC, você pode fazer uma bateria de questões de MMC e saber exatamente como encontrar o MMC. Depois, faz uma bateria de questões de MDC e também resolve todas direitinho. Mas, no dia da prova, você vê uma questão e pensa: devo usar MMC ou MDC? E trava. Isso acontece porque você não desenvolveu a habilidade de transferência que mencionei.
No experimento dos cientistas Haver e Kelly Taylor, da Universidade da Flórida do Sul, eles queriam testar como a prática misturada poderia interferir nos resultados dos alunos em uma prova. Pegaram 24 alunos da quarta série e os dividiram em 2 grupos. Ambos os grupos assistiram exatamente à mesma aula e aprenderam 4 fórmulas relacionadas ao prisma. Eles aprenderam a calcular o número de vértices, o número de ângulos, o número de lados e o número de faces de um prisma. Depois de assistirem exatamente à mesma aula, os 2 grupos resolveram as mesmas questões, 8 questões sobre ângulos, e assim por diante. Isso é normalmente a forma como estamos acostumados a estudar. Vamos a uma aula, resolvemos um tanto de questões daquele assunto, passamos para outro assunto, resolvemos mais questões, e assim continua. Esse foi o método do primeiro grupo. O segundo grupo, você já deve estar imaginando, fez tudo misturado. Eles resolveram uma bateria de questões, começando por uma questão de faces, depois uma questão de ângulos, depois uma de vértices, voltando para uma de faces, e assim por diante. Tudo foi misturado. Normalmente, não fazemos tanto isso, embora eu recomende bastante no meu canal. Os 2 grupos investiram o mesmo tempo, assistindo a mesma aula e resolvendo as mesmas questões, apenas a abordagem mudou, ou seja, a ordem com que resolveram as questões. No dia seguinte, eles fizeram a prova. Nada mais justo do que uma questão de cada tipo, para ver se aprenderam cada tópico que estudaram. O grupo que misturou as questões teve um desempenho 2 vezes melhor que o grupo que resolveu as questões em blocos. Isso mesmo, 2 vezes melhor. Pensa só, estudando o mesmo tempo, pelo mesmo material, com o mesmo professor, mas conseguindo um desempenho 2 vezes maior. Muita gente reclama que em casa tem um bom desempenho nas questões, mas vai mal na prova ou no simulado. Isso acontece porque você estuda só por baterias de questões, e na prova, quando precisa decidir para que serve cada questão e buscar em lugares diferentes no seu cérebro, você não consegue. Não vou trazer outros experimentos aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas todos mostram essa mesma tendência. Se você estimular de forma diferente, desenvolverá muito melhor suas habilidades em vários contextos. Um experimento interessante é o de saque no tênis, onde os jogadores praticam sacando de várias formas diferentes conforme o treinador manda. Depois, eles têm um desempenho muito melhor do que aqueles que fizeram o saque sempre do mesmo jeito antes de mudarem. Esse conhecimento serve para aprender qualquer coisa, um novo instrumento, um esporte, uma nova matéria. Principalmente em exatas, é crucial saber decidir o que fazer em cada questão. Saber disso é ouro nas suas mãos para transformar a forma com que aborda qualquer coisa que queira aprender. Por exemplo, se vai aprender a tocar violão, não fique praticando apenas o mesmo movimento de dedo. Faça um movimento, depois outro, aprendendo 5 de uma vez. Pode parecer mais difícil e demorado, mas no longo prazo vale muito mais a pena. Repetir sempre a mesma coisa gera a ilusão de avanço porque você melhora rapidamente, mas logo estagna. Por outro lado, a prática misturada, embora mais difícil, gera resultados muito melhores no longo prazo. Portanto, se você quer aprender melhor e mais rápido uma nova habilidade, um novo conhecimento, uma nova matéria, aplique essa metodologia e depois me conte o que achou, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe um like. Aproveite e se inscreva no canal também para acompanhar os próximos vídeos. Tá bom? Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.